Se você esteve aqui pela manhã ou acompanhou a transmissão, você viu que nós estivemos ali falando acerca de uma dupla doutrina das Escrituras Sagradas que encoraja-nos como filhos de Deus a saber que pertencemos ao Senhor e que por Ele somos conduzidos em nossa jornada aqui neste mundo. Essa dupla doutrina é a soberania de Deus e a graça de Deus. E eu prometi de manhã que nós faríamos essa minissérie de 3 sermões acerca da graça e da soberania do Pai na obra da salvação, do Filho e do Espírito Santo. Hoje pela manhã, lá no texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, nós vimos ali como se dá a soberania e a graça de Deus na obra do Pai para nos salvar. Desta feita, através do texto aqui do Evangelho de João, nós vamos meditar sobre a soberania e a graça de Deus na obra do seu Filho. Então, a partir do versículo 37, nós vamos fazer essa leitura apenas até o versículo 40 do Evangelho de João, capítulo 6. Eu peço que você possa acompanhar a leitura em espírito de oração, para que Deus permaneça falando conosco através da ministração da sua palavra. Júnior, aumenta só um pouquinho o meu retorno, por gentileza. Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que o Pai me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra lida e que Ele possa falar ao nosso coração. Amém, irmãos? Hoje pela manhã, então, nós tivemos esse momento de reflexão acerca de como o Pai agiu na pré-história, antes dos tempos eternos, para nos escolher em Cristo Jesus. Então, nós fomos eleitos, apesar de ser quem seríamos, apesar de sermos pecadores, apesar de não termos em nós mesmos nenhuma benfeitoria, nada, nenhuma virtude que pudesse atrair o favor de Deus. Nós vimos hoje pela manhã que foi uma eleição completamente incondicional. O Pai nos escolheu e nós não temos nenhum critério objetivo revelado nas Escrituras do porquê desta escolha do Senhor. O que sabemos é que é uma escolha sábia, santa e soberana. Mas também vimos que ao lado da soberania de Deus em nos escolher em Cristo Jesus, nós também vislumbramos a graça de Deus, que é este grande favor do Senhor, pelo fato de, apesar de nós, nos amar e nos escolher em Cristo para sermos pertencentes dEle, para fazer parte da família do Senhor por toda a eternidade. E louvado seja Deus por isso, porque ao olharmos para dentro de nós e percebermos as nossas incongruências, nossas inconsistências moral, espiritual, ética, relacional, de cognição, nós somos defeituosos, nossa natureza é caída em pecado, de modo que nada que pudéssemos ser em termos de melhora pessoal poderia favorecer uma escolha do Senhor. De fato, se eu e você pudéssemos estar no lugar de Deus para escolher, não nos escolheríamos a nós mesmos, porque sabemos o que faríamos, mas como dissemos pela manhã, Deus nos escolheu sabendo que nós o trairíamos, que nós o negaríamos e que no final nós o mataríamos. Você não escolheria um filho adotivo assim, escolheria? Sabendo o que ele faria com você quando crescesse. Mas Deus provou o seu amor para conosco, tendo enviado o seu único filho para morrer por todo aquele que nele crê, para que não perecesse eternamente, mas tivesse vida e vida eterna. Desta feita agora, nesse texto do apóstolo João, quando ele narra aqui a multiplicação de pães que Jesus acabara de fazer,
ele está aqui, lembra, com aquele prólogo final, no capítulo 20, verso 31, revelando parte do ministério de Cristo, alguns dos seus milagres, alguns dos discursos de Jesus, para demonstrar que ele, Jesus, é o Filho de Deus, e para que, crendo nisso, tenhamos vida e vida eterna. Então, o propósito de João aqui, em narrar essa história da multiplicação dos pães que alimentou aquela multidão, é nos mostrar que, mais do que alguém que supre necessidades temporais e terrenas, Jesus é aquele que supre a necessidade vital da alma de todos nós. Lembra que lá em Gênesis capítulo 1, diz o texto, o narrador inspirado por Deus, que no ato da criação, nós fomos feitos imagem e semelhança do Senhor, mas nós fomos feitos alma vivente. O Espírito Santo soprou o fôlego de vida em nós, e a expressão lá do texto original, alma vivente, é basicamente alma faminta, alma que busca saciar-se, alma desejante, alma apaixonada. Interessante porque a expressão lá literalmente é garganta seca. Quando a gente está aqui com fome, aqui no Nordeste, a gente fala que está com a barriga vazia, né? O judeu falava que estava com a garganta seca. E basicamente a expressão é: Deus nos fez gargantas secas. Deus nos fez famintos pela sua presença. Deus nos fez necessitados da sua glória. Deus nos fez apaixonados pela adoração a Ele. Porém, o pecado destronou Deus do nosso coração, colocando nós mesmos no lugar de Deus, a fim de recebermos de nossa própria parte a adoração que é devida ao nome de Deus. Lembra quando Paulo escreve em Romanos capítulo 1, dizendo que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade, a injustiça dos homens, que tendo conhecimento de Deus, não a adoraram como Deus, antes adoraram a própria criatura, que no fim das contas se tornaram ególatras, adoradores de si mesmos. Mas eis que a graça de Deus se manifestou eficaz para redimir pecadores e trazê-los para a adoração verdadeira. Nos arrependemos e nos rendemos à adoração que de fato sacia o vazio da nossa alma, que mata a nossa fome. Portanto, eis o pão vivo que desceu do céu. E uma dessas 7 expressões que Jesus faz uso, pegando aquela expressão do eu sou, aquela mesma que nós lembramos que foi dita pelo próprio Deus, o Pai, lá no deserto, para Moisés, na sarça ardente, dizendo: Moisés, quando você for lá, tirar o povo do Egito, para lhes trazer tão grande libertação, e quando o faraó perguntar: quem te mandou aqui com essa autoridade toda, você vai dizer que o eu sou me enviou. Eu sou o que sou. E essa expressão tomada por Jesus para demonstrar, como João já havia prometido, que ele de fato é Deus, o Filho de Deus, o Deus verdadeiro. Ele diz: eu sou o pão da vida, quem de mim comer jamais terá fome novamente. Aí os discípulos vão para Jesus e falam assim: então, Senhor, nos dá aí desse pão, esse pão que a gente come uma vez e não tem mais fome, a gente não vai engordar, a gente não vai gastar dinheiro, me mostra onde é que está esse pão aí. E é exatamente a resposta que Jesus deu, que nós acabamos de ler: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, verso 37. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu sou o pão que desceu do céu. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E aí ele diz no versículo 39, a função específica na obra salvífica através das mãos do Filho. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos que eu recebi do Pai. De todos aqueles que o Pai me deu, nenhum eu posso perder. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Ainda que morram, viverão por toda a eternidade. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. De modo que, meus irmãos, numa questão lógica aqui, se a eleição, como vimos pela manhã, se a escolha soberana de Deus, o Pai, ela é definida, ela escolheu uns e não outros, escolheu Jacó e não Esaú, a expiação de Cristo, a morte vicária, o sacrifício substitutivo do Senhor Jesus na cruz do Calvário, também deve ser definido. E aí nós entramos numa questão aqui de lógica, principalmente. Porque perceba o seguinte: nós estamos falando aqui da obra da salvação.
em que a Trindade participa. O Pai escolhe e envia o Filho. O Filho sacrifica-se em lugar do seu povo. E quando ele volta para o céu, ele envia o outro Consolador, o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito Santo é aquele que dentro de nós nos convence do pecado, da justiça e do juízo, aplica ao nosso coração a salvação. Então veja que a Trindade, o Deus triuno, participa efetivamente da salvação, cada um cumprindo o seu papel. Mas não dá para ter divergência de papéis. De modo que se nós considerarmos que Deus sim elegeu, mas que o Filho não morreu por alguns, mas morreu por todos, nós estamos incorrendo em uma inconsistência. Você percebe? O Pai escolheu alguns, mas Jesus morreu por todos. Não dá para ter essa inconsistência interna. E aí, alguns textos, para além desse que acabamos de ler, nos mostram exatamente essa ideia de uma convergência no plano eterno do Senhor. É que aqueles que o Pai escolheu, esses de fato foram dados ao Filho, e nenhum deles se perderá. Desça um pouquinho sua vista e vá até o versículo 44, aí do próprio texto de João 6. Vamos ler juntos esse versículo? João 6, 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos caminhar por algumas outras referências. Aí mesmo em João, vá até o capítulo 10, por favor, versículo 11. Aqui é mais uma passagem dessas expressões, né? Eu sou de Jesus. Vamos ler juntos novamente? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, o pastor tem o seu rebanho, e ele só morre para salvar o seu próprio rebanho. Agora, volte um pouquinho para o Evangelho de Mateus, o primeiro aí na sequência do Novo Testamento, Mateus capítulo 1, versículo 21, quando o anjo promete a Maria que ela seria mãe do Salvador. Mateus capítulo 1, versículo 21. E aí em sonho, aparece um anjo do Senhor a José, veja o verso 20, a partir da parte B aí, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher. Lembra que eles não eram casados ainda, estavam noivos, né? Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado não é de nenhum homem, é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus. Por quê? Qual o significado? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Porque Jesus salvará o seu povo. Que povo é esse? O povo que o Pai lhe deu. O povo que o Pai lhe enviou. O povo que o Pai lhe confiou tão grande salvação. Veja mais, Atos capítulo 20, versículo 28. Atos capítulo 20, versículo 28. Veja como Lucas aqui registra palavras apostólicas acerca do sacrifício para com a igreja. Quem foi salvo pelo derramamento do sangue de Jesus? Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. O que é a igreja de Deus? A qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, a igreja de Deus é formada por aqueles por quem o próprio Deus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. O Deus Filho encarnado, o Deus homem, o Filho de Deus. Nós temos aqui diante de nós, irmãos, esses textos prova para demonstrar que há um plano perfeito, intratrinitário, que não pode ser divergente. O Pai selecionou um povo. Com que critério, pastor? Nós não sabemos. O que nós vimos hoje pela manhã, por exemplo, em Romanos capítulo 9, é que Deus quis dar a conhecer alguns de seus atributos através da sua eleição soberana. Ele cita ira, poder, glória, misericórdia. Ele cita alguns dos atributos divinos
para dizer assim: Deus quis revelar quem Ele é, a sua justiça, o seu poder, a sua verdade, a sua graça, a sua soberania, e portanto, Ele fez essa escolha. E não é uma questão de justiça. Paulo se antecipa perguntando aquilo que estaria possivelmente no coração da igreja ao ouvir o relato da sua carta, dizendo: há porventura injustiça da parte de Deus? E ele responde o quê? De modo nenhum. Porque não é uma questão de justiça, porque se fosse uma questão de justiça, quem seria salvo? Quem merece, irmãos, o favor de Deus? Se fosse uma questão de justiça, o Senhor condenaríamos a todos por toda a eternidade, sem chance de arrependimento e de fé. Mas por misericórdia, essa é a questão. Deus tem misericórdia de quem quer ter misericórdia. É uma questão de misericórdia. Você está aqui, ouvindo a palavra do Senhor, dominicalmente, crendo no Evangelho de Jesus, saiba, não é por sua causa, não é por suas faculdades mentais, psicológicas, não é por suas habilidades de compreensão do relato redentor, não, é por graça e misericórdia que Deus disse: eu quero você, eu vou resgatar você das trevas, eu vou arrancar você desse caminho de perdição, eu vou arrancar a sua vida desse mar de pecado, eu vou lavar você e vou adotar você como meu filho, mesmo sabendo que você me ferirá mortalmente quando você tiver a chance. Que amor impressionante é este que você e eu somos amados. Este é o espírito de rendição que deve tomar o nosso coração, meu irmão. Todas as vezes que nos reunimos aqui para adorar o nome de Jesus, é perceber o seu amor enraizado na eternidade, florescendo na nossa história, no chão da vida, mesmo sabendo das nossas fissuras de caráter, mesmo sabendo das minhas manias, das minhas inconstâncias e imperfeições, o Senhor me ama, o Senhor te ama. E Ele prova o seu amor pelo fato de ter enviado seu único Filho perfeito para se sacrificar em nosso lugar. E aqui entra a doutrina da graça. Então, soberanamente, a administração da salvação é uma eleição divina por parte do Pai antes da história, antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo. Essa eleição se faz realizada na prática, no chamamento eficaz pelo Espírito Santo, através da pregação de Cristo. E Cristo mesmo une-se a nós de uma forma que a gente não pode mais se perder. Quando nós estamos unidos a Jesus, na morte e pelo batismo, como diz Romanos capítulo 6, certamente ressuscitaremos com Ele na ressurreição dos santos. Foi o que Ele prometeu no texto. Ainda que você morra, ainda que pela perseguição, pela enfermidade, pela luta, pela escassez, pela dor, você seja vencido aqui neste mundo em relação à saúde do seu corpo, saiba, ainda que seu corpo pereça, seu espírito volte a Deus, um dia eles se reencontrarão glorificados. Um dia seu corpo ressuscitará, como Cristo está hoje ressurreto. Meus irmãos, a graça de Deus, de fato, nos dá essa sensação de que foi uma eleição injusta, mas não porque outros não foram incluídos, mas porque nós estamos entre eles. Algumas pessoas devem estar pensando aqui: pastor, é aqueles textos que a gente vê na Bíblia que Jesus morreu por todos os homens, que Jesus tem salvação para todos, que o desejo de Jesus é que todos sejam salvos e que nenhum se perca. Antes de a gente analisá-los, e nós não teríamos tempo para entrar em cada um desses textos, eu poderia dar uma resposta simples e rápida, dizendo que o contexto do todos em cada um desses textos está dentro do próprio texto. Às vezes fala dos tipos de pessoas, às vezes fala da localização geográfica das pessoas. Então, mulheres, homens, crianças, velhos, pessoas judeus, pessoas gentílicas e assim por diante. É mais ou menos quando a gente fala assim, por exemplo, amanhã, lembre-se, vai ter semana de... Eita, vocês estão lembrados? Olha só. Aí eu vou dizer assim: meus irmãos, eu quero todo mundo aqui amanhã, amém? Eita,
Deixa eu anotar aqui o nome de quem. É 6h30 da manhã, amém? Amém, olha aí, povo corajoso. Mas veja o que eu falei, eu quero todo mundo aqui. Vai caber todo mundo aqui? Eu estou falando o quê? Todo mundo aqui, numa reunião de oração. É possível isso? Mas a gente usa. Na linguagem, na comunicação, a teologia, eu costumo dizer, já comentei isso com os presbíteros, com os pastores, é que, para mim, o maior desafio da teologia não é nem compreensão, também é, lógico, mas é a comunicação. É usar palavras para comunicar verdades transcendentais, divinais. E a gente quer que a Bíblia não seja humana, seja só divina, a gente nunca ia entender. Então, quando a Bíblia fala todos os homens, todo mundo, ninguém se perca, é nesse sentido. O contexto imediato das pessoas que estão sendo citadas, dos grupos de homens e mulheres que estão sendo citados no contexto, deve ser considerado para boa compreensão. Assim como vocês compreenderam, pelo contexto, que quando eu falo eu quero todo mundo aqui amanhã, eu estou me referindo a vocês que estão aqui. O contexto nos ajuda na compreensão. Mas para além desses textos, as explicações específicas de cada um deles, novamente eu quero recorrer a uma questão lógica. Pense comigo o seguinte: Jesus, com seu tríplice ofício, ele era o rei, o profeta e o sacerdote. Quando a gente pensa no sacrifício dele, na obra da expiação, ele é o sacerdote oferecendo o sacrifício e ele é o próprio sacrifício. Então, no papel sacerdotal, cabia o oferecimento da oferta e a intercessão pelo povo, correto? Então, pense aqui, se Jesus, no seu ofício sacerdotal, ele estivesse ali se oferecendo como sacrifício, como oferta a Deus pelo pecado de todo mundo, se ele morresse por todos indistintamente, agora todos nesse contexto universal, todas as pessoas, todos os seres humanos, se ele morresse por todos, como sacerdote, por uma questão de lógica, ele deveria orar por quem? Por todos. Como sacerdote, a sua intercessão não deveria ser limitada, ou específica, ou definida, deveria ser também indefinida, indistinta, por todos. O sacerdote que a oferta e sacrifício por todos, também deveria orar por todos. Mas veja, a gente não tem nenhuma passagem bíblica que mostre Jesus intercedendo por todos. Pelo contrário, o que a gente tem de passagem bíblica de intercessões de Jesus é pelos seus, então somente pelos seus. Ainda no Evangelho de João, se você puder voltar para o capítulo 17, por gentileza, na tão famosa oração sacerdotal de Jesus, João 17, desça até o versículo 9. Jesus está aqui na véspera de ser entregue como sacrifício ao Senhor. E ele, a semelhança, claro, né? Uma proporção bem inferior ao que a gente disse de manhã, enquanto que Paulo, apóstolo Paulo, estava preso em Roma, quando escreveu sua última carta a Timóteo, estava pertinho de morrer, e Paulo não se preocupava consigo mesmo, ele se preocupou com aquele jovem discípulo, né, que se tornou o pastor Timóteo, né? Agora, Jesus, claro, numa proporção bem mais aguda e sublime, ele está pertinho de morrer, mas ele não está aqui preocupado consigo mesmo, ele está preocupado com os discípulos, que o negariam, que o abandonariam, instantes depois. Ele faz o que com seus discípulos? Ele ora por eles. Veja o que diz o verso 9, em sua oração. Ele diz: Pai, é por eles, é pelos discípulos, é pelo teu povo que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas eu rogo por aqueles que me deste, porque são teus. Veja agora Romanos, capítulo 8, versículo 33. Romanos 8, 33. Vamos ler juntos esse versículo que tanto nos encoraja. Romanos 8, 33. Leamos juntos? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica.
O verso 34 continua: quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós quem? Os eleitos de Deus, alvos da soberana graça do nosso Deus. Meus irmãos, se isso não constranger-nos de tão grande gratidão, eu não sei o que pode nos constranger mais. Deus ora por mim. Olha só que coisa interessante. A gente ora para Deus, a gente fala com Deus, a gente busca a Deus. Enquanto isso, Deus está orando por nós. Deus está pronunciando o seu nome nos céus. Deus está olhando para as suas necessidades. Deus está olhando para as suas angústias na alma. Deus está vendo a sua luta contra o pecado que tenazmente te assedia. E Ele faz isso com um olhar de compaixão, de amor, orando por nós. Por que Ele faz isso? Porque nós não sabemos nem orar como convém. Dentro de nós, para além dos altos céus, né? Imagine essa área VIP dos céus, o próprio Cristo, assentado à destra do Senhor, falando ao Pai: Pai, olha para Sofia. Pai, olha para Léo. Pai, atende Duda. Eu morri por eles. Eu dei minha vida para resgatá-los. Nesse instante, o Espírito Santo, dentro de nós, também está orando em nosso favor, com gemidos inexprimíveis, que se nós pudéssemos ouvir, seria algo tão transcendente, tão sobrenatural, tão impressionante, que a gente nem compreenderia, mas a gente perceberia o amor jorrando de cada uma das palavras gemidas em expressão de cuidado e de filiação para com a nossa vida. Em Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo conclui o seu raciocínio nessa doxologia impressionante que inicia essa carta tão preciosa para nós, Efésios capítulo 1, no versículo de número 7. Ele deixa claro, irmãos, que esse sacrifício de Jesus pelo seu povo não é uma possibilidade de salvação. Tipo assim, Jesus morreu por você, ok, mas cabe a você confirmar isso. Jesus morreu por você, mas pode ser que você não responda com fé e arrependimento e você se perca. O Deus que elege é o Deus que eficazmente nos chama para a salvação. Nós chamamos isso também de graça irresistível. Quem é que resiste à graça de Deus? Aqueles que não pertencem ao Senhor. Porque aqueles que pertencem ao rebanho das ovelhas do bom pastor ouvem a sua voz e o seguem. Em algum momento da vida, a cerviz dura será quebrada e nós seremos arrastados pelos laços de amor do nosso Pai. Paulo fala que em Cristo Jesus temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo o que, irmãos? Segundo a riqueza da sua graça. Redenção é definitivo, é um resgate completo. O preço foi caríssimo, foi o sangue do mais precioso ser de todo o universo. A remissão dos pecados de uma vez por todas foi operada, porque Deus é rico em graça, em misericórdia. Nós lembramos aqui do episódio de Jesus encontrando um pequeno homem, lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, conta a história de Zaqueu, né? E Zaqueu era como a gente, viu? Injusto, pecador, mentiroso, trapaceiro, pecador.
Talvez você não seja desonesto na cobrança dos seus impostos ou no pagamento dos seus impostos, mas você é desonesto em muitas outras áreas. E Zaqueu também fazia parte desse grupo de pecadores. E aí Jesus, ao encontrar-se com aquele homem que ninguém queria por perto, homem odioso, que ninguém escolheria para tê-lo como amigo, Jesus vai na sua casa, senta na mesa com ele, para ter comunhão com alguém que seria salvo por ele. Em Lucas 19, versículo 10, diz que, depois do versículo 9, então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. E o verso 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Veja, o Filho do Homem não veio para possibilitar uma chance, fazer uma tentativa de salvação, abrir uma oportunidade para que eu e você pudéssemos acordar de nossa vida de pecado e por nós mesmos compreendermos a salvação, compreendermos nosso estado de miséria e pecado, de condenação eterna, e aí nos dobrarmos e nos rendermos ao Senhor por nosso próprio mérito. Não. O Filho do Homem veio para buscar, arrancar e salvar o perdido do buraco em que estava. Meus irmãos, essa graça eficaz que nós conhecemos. No famoso texto do servo sofredor, em Isaías capítulo 53, projete para a gente, por favor, Sil, o versículo 11 de Isaías 53, para que a gente possa ler juntos essa passagem tão amada e conhecida da igreja. Isaías 53, versículo 11. Olha o resultado do trabalho do Filho de Deus, soberano e gracioso em buscar e salvar o perdido. Vamos ler juntos esse texto? Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Carimbo dado, trabalho feito, está consumado. Nada poderá revogar o decreto de salvação para a vida daqueles que creem em Jesus, os quais foram dados ao Pai, ou pelo Pai, ao Filho, para que nenhum se perca, e ainda que morra, seja ressuscitado no último dia. Eu gosto de terminar esse tipo de reflexão pensando sobre a prova do amor de Deus, a prova cabal do amor de Deus, lendo com vocês o texto de Romanos, capítulo 5, e eu termino com ele. Está parecendo uma escola dominical, né? Um bocado de texto, referência bíblica. Não sei se você gosta aí, se você marcou. Mas é muito bom quando a gente vê a coerência interna, né? A evidência interna da Escritura saltando aos nossos olhos, mostrando do começo ao fim que tudo é graça de Deus. Romanos capítulo 5, um texto tão conhecido, eu queria que a gente pudesse ler os versículos 7 e 8. Diz aí a palavra do Senhor: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente tem 3 adjetivos aqui de tipos de pessoas, tá? Ele cita aqui que dificilmente alguém morreria por um justo. Depois ele fala que poderá ser que não por um justo, mas por alguém bom, alguém se anima a dar a vida. Só que qual o problema da gente aqui? A gente nem é justo e nem é bom. Qual a diferença, pastor, de alguém justo e alguém bom? Eu vi recentemente uma historinha que ensina, uma historinha não, né? Uma analogia que explica isso muito bem, que eu queria compartilhar com os irmãos, e com isso eu vou encerrar essa palavra. Alguém justo é alguém que faz as coisas corretamente, não é? Alguém que age de forma equitativa, justa, né? Corretamente. Pois bem, então imagine uma viúva que atrasou o seu aluguel por 6 meses já. Está 6 meses com muita dificuldade de se manter e não consegue pagar o aluguel. Chega o proprietário, e ele é um homem justo. E ele chega e diz: minha senhora, a senhora já tem 6 meses de inadimplência.
e eu preciso reaver o apartamento ou a casa. Eu preciso que a senhora procure em outro lugar para morar. Esse homem foi injusto ou justo? Justo. O que seria se fosse alguém bom no lugar dele? Alguém bom bateria na porta daquela viúva e diria assim: há quanto tempo a senhora está devendo aqui o aluguel? 6 meses. Está aqui. Está pago. Está pago. A diferença, então, é que alguém que conhece aquela pessoa justa diz assim: ele é um homem correto, ele agiu de acordo com a lei, ele é um homem justo. Mas veja, eu percebi pela reação de vocês que este homem justo não mobiliza admiradores. Poxa, expulsou a senhora numa situação difícil. Ele poderia ter sido misericordioso ou bondoso. Agora, alguém que é bom e age pagando a dívida de alguém que não tem condições de pagar, essa pessoa bondosa desperta sim admiração, sim ou não? Pois dificilmente alguém daria sua vida por alguém justo. Pode ser que alguém admirado com esse tipo de atitude bondosa de um ser bondoso se animaria a dar a vida por essa pessoa. Mas Deus prova o seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, quando nós éramos o quê? Pecadores. Éramos inimigos do Estado. E não apenas Ele perdoou nossa dívida, morrendo por nós, mas Ele nos tornou embaixadores do reino. Que tipo de reino a gente conhece que pega um inimigo do Estado e o transforma em representante do governo? Que tipo de rei faz isso com um inimigo, tornando um amigo de confiança, a ponto de torná-lo um embaixador do seu reino? Foi isso que Jesus fez comigo e com você.